Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil. Nosso podcast extraordinário aqui, sempre trazendo pessoas importantes nesse segmento que é aqui entre líderes, trabalho que tenho o prazer muito grande de fazer com Nancy Assad, minha parceira, minha amiga, já de longa data. Não é, Nancy? É isso aí, muitos anos juntos na comunicação. Verdade. E hoje, tendo o prazer, a oportunidade, assim, sempre temos assim, a preocupação, a cautela de trazer pessoas especiais, com conteúdo, com consistência, para que o nosso programa, claro, seja para você bastante interessante. Hoje temos o prazer de receber aqui a Bruna Capucci. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Bruna. Obrigada, prazer aqui estar com vocês. Bruna, ela é diretora de comunicação da Merck Sharp Domi. É uma empresa aí, MSD, mais comumente chamada, e que vai falar um pouco sobre comunicação, a história dela, enfim, certamente espera aí que vai ter um programa bastante interessante para vocês. Seja também muito bem-vindo em assistir o nosso programa. Bom, Nancy. É isso aí, Bruna, é uma alegria poder te receber, fiquei super feliz quando você aceitou o nosso convite e nós gostaríamos de saber quem é a Bruna, como foi sua trajetória, os cursos que você fez, os cargos que você ocupou e as suas histórias interessantes que você possa compartilhar aqui com o nosso público. Legal, vamos lá. Eu sou jornalista de formação, trabalhei muito pouco em redação. Trabalhei em alguns freelas, na RBS, lá em Pelotas, mas sempre quis trabalhar com comunicação corporativa. Então, comecei trabalhando em grandes agências de comunicação que me deram base para chegar onde eu estou. A gente é uma grande construção, né? E atendendo diversos clientes em segmentos distintos. Eu acredito que a gente, profissional de comunicação, um bom profissional não precisa ser setorizado. Então, atendia shopping, óleo e gás, enfim, papel e celulose, mineradora, a vida, né? E depois de muitos anos em agência de comunicação, eu queria virar o lado, né? Eu queria passar para o outro lado, queria deixar de atender e queria ser cliente. E na época eu estava na Weber Shandvik, que é uma agência americana grande, e apareceu a oportunidade de ir para uma grande empresa, né, ir para um corporativo, que era L'Oréal. Isso era 2010. E fiz aquele processo seletivo todo, né, e entrei na época como coordenadora de comunicação de uma divisão de negócios que era responsável pelas marcas dermatológicas, vamos dizer assim. E eu cuidava de comunicação interna, comunicação externa. Teve essa grande virada de chave nesse momento, que era a chegada das influenciadoras, que na época a gente chamava de blogueira, né? Então, esse grande embate entre o jornalismo tradicional, as grandes revistas de beleza e a chegada desse novo mundo das influenciadoras. E migrei um pouquinho para o digital nessa mesma divisão. Isso eu estou fazendo um grande resumo, tá, gente? Sim, claro. É um resumo mesmo. E depois de um tempo com comunicação de produto, né, saí da L'Oréal, da parte de divisão, e me tornei gerente de comunicação interna da L'Oréal Brasil. Então, saí de divisão de negócios e fui para o braço corporativo, vamos dizer assim. E aí foi um grande desafio também, porque tinha pouca experiência em comunicação interna, mas atender 6 mil colaboradores do Brasil inteiro, de gerações diferentes, foi muito interessante. E depois de um tempo em comunicação interna, meu chefe me convidou para assumir uma outra cadeira que era de comunicação externa, digital, então as redes sociais da L'Oréal, gerenciamento de crise da L'Oréal. Então isso, nesse resumo, foram 10 anos de L'Oréal. E eu estava quietinha e entraram em contato comigo pelo LinkedIn. Sim, eu acredito em LinkedIn. Não foi uma coisa, eu não proativei, eu não conhecia assim, a empresa que eu estou agora. Entraram em contato comigo, porque as pessoas falam assim, LinkedIn não funciona, né? Entraram em contato comigo, me mandaram uma mensagem, falaram, Bruna, a gente está com um processo seletivo de uma empresa chamada MSD. E na época eu não conhecia o que era MSD. Merck Sharp. Empresa, né? Uma grande farmacêutica americana. E está no mundo inteiro, pelo jeito. Mundo inteiro. É famosa essa. Famosa, muito famosa. A gente já tomou muita vacina da MSD sem saber, né? Ah, é? Por exemplo, quais? Hepatite A.
por exemplo. Vacinas, que outros tipos de medicamentos? Vacina, oncológicos, tem muitos segmentos, mas não é uma farmacêutica que está na farmácia, não é o remédio que você compra na farmácia. São medicamentos de alta complexidade, hospitalares, antibióticos, HIV, enfim. E aí entraram em contato comigo no LinkedIn, né? Falaram, MSD, Merck Sharp & Dohme. Precisamos de você. O que é isso, né? Aquela coisa assim. E hoje eu estou na empresa há 4 anos como diretora de comunicação e sou responsável por todas as áreas de comunicação, ou seja, comunicação interna, hoje a gente tem aproximadamente 1.000 colaboradores, comunicação externa, toda a parte de imprensa, influenciadores, digital, as redes sociais da MSD, gerenciamento de crise e comunicação da liderança. Que maravilha, hein? Olha. Num tweet. Só isso, né? Já que você participou de todo esse processo, e na sua fala, você falou uma coisa sobre essa mudança toda, e mudança vertiginosa de 2010 para cá, ou seja, em poucos anos, quantas mudanças nós, de fato, temos a oportunidade de fazer. Então, você acompanhou todo esse processo de mudança e transformações. Então, como é que você vê assim, poxa vida, não tinha as blogueiras, que hoje viraram assim as influenciadoras ou influenciadores, nós tínhamos lá a mídia tradicional, antiga, de revistas, jornais. Eu sou desse tempo, né? Nasci, trabalhava como minha assessora de imprensa na época e fazíamos todo um trabalho. Então nós conseguíamos espaços, às vezes páginas de jornal, coisas assim. Até capa, enfim, capa de revista. Mas era uma mídia diferente. Então essa transição toda, como é que você vê hoje essa transição e como é que foi o seu acompanhamento? E hoje estamos aí na era da mídia, da parte de toda uma estrutura de inteligência artificial, outras mudanças também, que estão chegando a cada dia, a cada momento. Como é que você se vê nesse contexto de mudanças rápidas e transformando? Não é simplesmente uma mudança aqui, não. Mudanças revolucionárias, fazendo uma verdadeira transformação ou revolução nos processos que acabam se atualizando em função das novas tendências de mercado. Eu acho que a comunicação, durante muito tempo, ela permaneceu onde ela estava, né? Não teve grandes mudanças até a chegada do digital nas nossas vidas, né? Então, a digitalização foi o grande divisor de águas para a comunicação, na minha opinião. Por quê? Porque a gente só tinha, a comunicação ela estava centrada nos veículos tradicionais, os jornais, as revistas, então aqueles veículos eram detentores da opinião, que não é bem opinião, mas do poder da comunicação. Quando, na chegada do digital, todo mundo tem opinião. Todos nós aqui somos veículos de comunicação. Sim. Todos nós podemos comunicar alguma coisa, porque a comunicação estava 100% no jornal. A gente, claro que tinha o boca a boca, mas aquilo era infinitamente menor do que o poder hoje que tem das redes sociais. Então, eu acho que o profissional de comunicação lá em 2010, quando eu acho que foi essa primeira grande onda com a chegada, né, do fortalecimento do Instagram, a chegada das influenciadoras que na época eram blogueiras, eu acho que teve um grande choque, né, dos comunicadores tradicionais falando assim, não, isso é uma bolha, isso vai explodir. Eu ouvi muito disso, né, Bruna, lá na L'Oréal, né? Isso vai explodir, essas influenciadoras, essas blogueiras, elas vão morrer. E hoje a gente vê que não, isso cada vez mais... Pode ser até que demorando um pouco mais de tempo aconteça, mas agora nós estamos na crista da onda, não é? E muita gente, parece que a coisa está assim, uma nova transformação, ampliando cada vez mais. Exato, mas as pessoas também olham e falam assim, o jornalismo também vai morrer. Eu também não acho que vai morrer, eu acho que nenhum dos dois vão morrer, e eu acho que eles vão conviver com papéis e responsabilidades diferentes. Especialmente depois, quando a gente chegou na era das fake news, houve um fortalecimento do jornalismo tradicional. Né? Hoje o jornalismo tradicional, as revistas, os jornais, eles têm um papel importante de trazer credibilidade, verdade. Não que os influenciadores ou nós como influenciadores não sejamos verdadeiros, mas a gente sabe que muita coisa acontece e que não é checada, né? Então, eu acho que o futuro, né? O presente, na verdade, é essa convivência harmônica e cada um trazendo o seu papel. E, bom, voltando à tua pergunta de como foi essa transformação, né? Para mim, eu me entendi muito rápido na época que a gente precisava se adaptar. Então, eu fui fazer curso de digital, porque a gente não tinha essa experiência.
né? A gente aprendeu na faculdade, né? No MBA lá, aquela coisa muito básica, muito tradicional. Então, fui aprender, né? E assim, qualquer carreira, né? A gente não pode ficar estagnado. A coisa está evoluindo, né? E quando vem, às vezes, esses picos de evolução, ou você acompanha ou você está fadado a um sucesso, né? Então, e a própria L'Oréal era uma empresa que incentivava muito o aprendizado. Então, a gente estava sempre, era um ambiente muito dinâmico, então a gente estava sempre aprendendo muito. Então, foi uma escola para mim. Né, assim, muito do que eu sou como profissional hoje, eu devo aos 10 anos de L'Oréal, mas também aos outros tantos anos de agência. Então, eu acho que, assim, eu não sei, as pessoas falam, qual que é a próxima revolução da comunicação? Não sei. Não, e a própria tendência, porque eu vejo, assim, um tempo atrás, a gente trabalha aqui há 40 anos, temos a nossa empresa aqui, Passador, e dando sempre com comunicação, apoiando profissionais e pessoas no desenvolvimento dessa habilidade, enfim. Então nós tínhamos lá em comunicação interna, jornais murais, jornal mural, né? Imagina, jornal mural hoje. Eu cheguei depois, a fazer. Assim, temos televisão interna, TV interna, programas internos, depois assim, cada um tendo assim uma estrutura interna de e-mails internos, ou seja, e hoje assim, a coisa ganha uma conotação totalmente diferente. Você pega o celular, está se comunicando, recebendo informação, num dinamismo extraordinário, não é? Exato. E em comunicação interna é interessante, porque falando um pouco de L'Oréal e de MSD, né? Hoje a gente convive com muitas gerações no ambiente de trabalho diferentes. Então, como que você adapta a tua comunicação para colaboradores de gerações diferentes? Você não pode deixar o que você estava fazendo, mas você tem que entender que o jovem, ele consome o conteúdo de uma forma diferente, então não adianta você ficar só no Jornal Mural, a gente não faz mais, a gente já parou. Mas na newsletter, então a gente começou a adaptar, trazer vídeo. Então, por exemplo, na L'Oréal a gente lançou um Instagram interno só para colaborador. Na MSD, por exemplo, que era uma comunicação um pouco mais tradicional, porque era farma, né? A gente entendeu que a gente fez uma pesquisa com os colaboradores e eles estavam dizendo, não quero mais receber e-mail. Só que tinha ainda umas pessoas nas áreas internas que falavam assim, vamos mandar e-mail para informar, mas por que você quer mandar e-mail? Então, olha aqui a taxa de abertura. As pessoas não estão abrindo. Por que a gente vai mandar e-mail se não vai adiantar? Né? Então a gente começou a adaptar. Hoje em dia a gente tem, para esse ano, por exemplo, a gente tem uma meta de diminuir 50% o número de e-mails enviados via comunicação. E é uma tendência, você entende que é tendência mundial, brasileira, mundial. Ou na organização? Mundial, porque os jovens estão chegando cada vez mais cedo no mercado de trabalho. A gente tem jovem aprendiz com 18 anos, 19 anos, tem os estagiários, 20 e poucos anos, né, os recém-formados. Então, esses caras não estão mais aí, sabe, para ler. Eles não querem ler. Né? Eles têm uma forma de entender as coisas muito mais rápido do que a nossa geração. A nossa geração era muito mais processual. Os senhores já nasceram sabendo, na verdade. Né? Parece que Bruna, diante disso do que você está colocando, tem algo que me chama muita atenção. Qual é o desafio de ser uma gestora de comunicação de primeira linha para alinhar os resultados, os objetivos aos negócios da organização? Olha, são objetivos diferentes quando a gente fala das empresas que eu passei, né? Hoje eu estou numa farmacêutica e farmacêutica, elas são hiperreguladas. Então a gente tem limitações do que a gente pode como comunicação e diferente da L'Oréal, a gente tinha muito menos limitação. Então o céu era o limite, né? Então, hoje o que a gente pode comunicar em farma é muito menor. Então, por exemplo, por limitação, por Anvisa, eu não posso falar nome de remédio, de produto. Olha. Então... Mas pode falar o princípio ativo, e as dores? Os estudos que você faz baseado nas dores dos pacientes? Na verdade, o que eu posso é comunicar para a imprensa e a imprensa pode falar. Mas, por exemplo, nas redes sociais, se você entrar lá no Instagram da MSD no Brasil, você não vai ver nada sobre medicamentos. Você vai ver sobre câncer, sobre HPV. Sim, são as dores. Exatamente, sobre, né, as questões de saúde, mas o que você tem que usar, a gente não pode. Por quê? Porque entende-se que no farmacêutico você não pode fazer propaganda de produto. Mas você pode falar de qualidade de vida. Posso. E aí... baseado nas dores, exato. na doença. A gente tem que ser muito...
a resiliência é maior, porque você recebe muito não e assim, é muito ruim, né? Ah, não pode, né? E como que você acha caminhos e alternativas para o não, para que você esteja Porque, de qualquer correto? maneira, se as pessoas não conhecem o produto, como é que vão comprar? Aí entra todo um processo interno de vendas, de propagandas, de contatos, Exato, visitas a visitador etc. médico, enfim, todas as... E na comunicação com a imprensa, como que você divulga os conteúdos, como que isso funciona? A imprensa é uma forma tradicional, né? A gente recebe o que vem, por exemplo, releases de fora, por exemplo, lançamentos globais. A gente adapta o release porque é muito diferente o release que vem dos Estados Unidos, o formato com o release que a imprensa precisa receber. A legislação é diferente? Não, o jeito que eles escrevem o release é totalmente diferente. Tá. E, então a gente tem que adaptar, por exemplo, eles escrevem título, o subtítulo é um subtítulo gigante, de 6 linhas, sabe? Assim, são pequenas diferenças, mas a gente precisa adaptar para chegar bem à imprensa brasileira. Normalmente a gente busca dados brasileiros para alimentar o Exato. release. E a gente troca, por exemplo, vem aspas de o diretor médico da MSD Global, né, da Merck. A gente troca para cá, a gente adapta. Né? A gente entende que não adianta a gente pegar um release da Global e não tem... Né, ou um produto, por exemplo, que vai ser lançado, mas não vai ser lançado no Brasil. Então, mas para divulgar na imprensa, você também não vai falar do produto. Para a imprensa pode. Porque, na verdade, é a imprensa que vai falar sobre o produto. Sim, mas né? aí não caracterizaria a publicidade? Não. Porque aí é a informação da imprensa que pegou a informação. Útil para a sociedade. Isso, exato. Deixa eu aproveitar esse embalo, porque estamos aqui lidando com consultores, com mentores, com pessoas que lidam com outras pessoas e que certamente têm um contato direto com, talvez, as suas próprias empresas, com o mercado, quer seja na comunicação interna ou externa. E já que você falou assim das diferenças que há em relação aos diversos tipos de público, que sugestões você daria, já que você tem na sua própria empresa, provavelmente várias gerações? Então, qual seria, assim, a orientação em relação, por exemplo, às pessoas mais jovens ou gerações, talvez os baby boomers até a geração baby, sei lá, Y. Como é que, assim, os cuidados básicos ou mínimos que uma pessoa que lida com comunicação deveria ter, de acordo com o seu tipo de público? Acho que a primeira coisa é entender o seu público. Se você não sabe quem é o seu público, você não vai comunicar. Ou você vai comunicar errado. Então, assim, entende quem é o seu público. Se a gente está falando de comunicação interna, quem são os seus colaboradores? Quantos por cento a gente tem de boomers, de X, de Z, né? Então, a primeira coisa, análise. Tem que analisar. E a gente fala muito assim, comunicadores são ótimos, escrevem muito bem, são péssimos com números. Por quê? Por quê? Por que existe esse estigma de comunicação não ter análise? Claro que tem análise. Minha área, eu tenho uma pessoa dedicada, por exemplo, hoje, à análise. Uma pessoa de administração que não é um comunicador, tá? Que analisa dados, todos os dados de comunicações faixa externa. etária, De tudo. De todos os pilares de comunicação. De comunicação externa, de digital, de comunicação interna. Então, por exemplo, e-mail. A gente analisa a taxa de abertura por tema. Tá. Né? Esse tema não está performando bem. O que está acontecendo? Será que a gente tem que continuar comunicando? Será que a gente tem que fazer um teste, mudar, por exemplo, o título, que é o título que não está chamando a atenção? Então, acho que a gente tem que analisar. Né? A primeira coisa é analisar, entender quem é o teu público, o que o teu público quer. Se for uma comunicação interna, acho que eu acredito muito em fazer pesquisa, porque a gente tem muito assim o pensamento, eles não querem isso, eles querem aquilo. Mas por que você está falando isso? Baseado em crença pessoal. Exato, em crença, em achismo. Às vezes a gente acha certo, mas às vezes não. Nem sempre. E eles precisam dizer pra gente se a gente está no caminho certo ou não, ou se a gente precisa ajustar essa rota, né? Eu fiz a pergunta para você da imprensa e do produto de propósito, né? Porque muitas pessoas que eu conheço têm a crença que você não pode divulgar produto para a imprensa, mas você pode, desde que seja um achado científico e venha curar uma dor e seja algo importante para a sociedade. Aí a empresa divulga o produto que tem. Tem um blogueiro, eu vou falar blogueiro que você falou, mas um influencer,
Eu acho o blogueiro blogueiro mais chique. É que os E que, blogs não assim, existem mais, né? não. Acabaram, né? Ou ele se fa- tem muito pouco, né? Ele fala o seguinte, que na verdade assim, ele pega uma notícia que ele quer divulgar, então ele utiliza de várias formas diferentes, faz várias gravações, assim, várias gravações, uma de um jeito, outra mais formal, menos formal, de um tipo, no outro tipo, em pé, sentado, ou seja, e uma delas normalmente vai eclodir, vai explodir, e aquela então ele pega e expande. Tem isso também, ou seja, da mesma mensagem, do mesmo tipo. Você acabou de falar, deu uma informação bastante interessante. Por exemplo, que o e-mail, o pessoal está deixando de lado, tá? Talvez o site também, talvez seja uma coisa que nem sempre é devidamente procurada, eu não sei. Mas, levando isso em consideração, que estratégia que uma pessoa pode ter para que, quaisquer que sejam os tipos de informações, elas possam mais e mais gerar o impacto esperado? Dentro do contexto da organização e também para fora, junto ao mercado. Depende da área. Né? Depende do que exatamente, né? Da onde é a pessoa, qual que é uma área de vendas, sabe? Enfim, ou se é uma área de comunicação. Mas isso que você falou é muito interessante. Eu falo isso quando a gente está dando treinamento para os executivos. Ai, Bruna, não sei o que. Eu falo para eles assim, se grava. Você vai ver. Né? Se grava que você vai entender como é que você está e se olha, né? Mas, por exemplo, a gente chama de teste AB, né? No digital, por exemplo, eventualmente a gente está fazendo uma campanha que a gente está na dúvida, qual que é melhor? Vamos por esse caminho, vamos com rosa ou vamos com azul, sei lá, vamos com preto ou vamos com branco. E a gente não sabe. Então a gente solta os dois, o que performa melhor, que é uma estratégia de publisher, né? A gente solta os dois e a gente vê o que performa melhor. O performou melhor vai, né? A gente, lá na L'Oréal, a gente tinha um site chamado Derma Club, que era um portal unbranded. E a gente tinha exatamente isso, essa estratégia de publisher. A gente soltava 8 posts por dia. É gigantesco, um número muito alto. E organicamente no digital. E aí no final do dia a gente entendia qual post performava mais, os 2, 3 que performavam mais a gente colocava mídia. Porque quando você entende que o público está aderindo àquela mensagem e você coloca um pouco de mídia, você impulsiona, o resultado era gigantesco. Então, eu acho que vale, assim, sempre você testar a tua comunicação, seja no digital, ou você é um executivo, então você pode testar. Hoje eu vou falar com os meu time de uma forma mais informal. Foi bom. Hoje eu vou falar de uma forma X. E aí entende, né? Então eu volto naquilo, a gente tem que entender com quem que a gente está falando. Se a gente não entender, acho que a gente volta no achismo. Aí só um detalhezinho, aí entra assim, toda uma série de características, principalmente das mulheres, em termos de ter acuidade sensorial perceptiva, creio, mais acurada, sensibilidade, percepção, feeling, essa visão assim mais de como é que é isso, essa percepção mais charme, beleza, encantamento. Da característica da pessoa que observa isso e tem assim mais atenção, talvez, para fazer isso, além de, claro, as características da própria mulher, em termos de beleza, charme, veneno também da mulher brasileira, né? Não, eu tenho uma pergunta. O blog era muito usado pelas organizações como um canal, como se fosse a mídia proprietária. Hoje em dia, o que você acha interessante as organizações utilizarem? Ou o blog corporativo ainda é importante? Fora as redes sociais. Para a comunicação externa, você está falando, né? Fora as redes sociais. Porque assim, a organização, às vezes ela tem temas sensíveis, temas que a imprensa não tem assim muita, vamos dizer assim, não gostam de divulgar, e se usava antigamente o blog como mídia proprietária, além de usar as redes sociais habituais e tudo mais, né? O que você acha que hoje substituiria isso? Porque uma empresa não vai ser... Não tem. Eu acho que hoje é importante que a empresa tenha um site, institucional, para ter informações que são relevantes e importantes ter. Né? E dentro do site um blog de notícias, um canal de notícias, alguma coisa nesse sentido. Então, de uma certa forma, continua o mesmo instrumento. Né? Mas sob mais orgânico, uma roupagem, sob uma roupagem mais corporativa, vamos dizer assim. Corporativa e também construído de forma orgânica que possa atingir qualquer um. Exato. No Brasil e fora do Brasil. Exato. Né? Agora, ainda tem muita empresa que
não tem ou não acredita nas redes sociais. Então, ou que deixam ali, só mantém uma coisa assim. Eu acho que, de verdade, as empresas elas precisam entender que todos nós somos consumidores e estamos lá, em todas as redes sociais. Meu pai está na rede social, né? Consumindo conteúdos diferentes e de formas diferentes. Mas a gente tem que estar lá. Hoje você vê uma série de empresas no TikTok. TikTok é para adolescente fazer dancinha. Não, era. Começou quando começou como Musical.ly, era isso. Hoje em dia, eu adoro TikTok. Conteúdo, tem muita adoro. Coisa que eu tenho 46 anos. Eu sou consumidora de TikTok todos os dias. Eu me informo pelo TikTok. Eu sigo a CNN, eu vejo Márcio Gomes no TikTok. Então, que é agora o que está acontecendo, as empresas chegando no TikTok, né? Enfim, então... Sinceramente, eu nunca esperava que as empresas chegassem ao TikTok, porque nós temos aquela formação de comunicação, jornalismo bem tradicional. Você aceitou todas as mudanças, mas TikTok... Por exemplo, uma CNN está no TikTok. É uma grande revolução. É uma grande revolução e é muito interessante isso. Muito. Eu adoro. A gente não tem canal no TikTok, né? A MSD não tem. Mas a gente se inspira muito no TikTok. Né? Especialmente para os nossos conteúdos de Instagram, mas também de comunicação interna. Vou dar um exemplo. A gente tem 2 vezes por ano, a gente tem pesquisa Pulse, pesquisa de clima com colaboradores, né? Então, como que a gente fala com esses colaboradores para responder a pesquisa? Às vezes é meio chato, não querem, não tem tempo, não sei o quê. Mas é importante pra gente, porque com esse resultado... Para medir, né? Para medir. Então, a gente pega o que está rolando de trend no TikTok, transforma, a gente regrava, transforma, pega os áudios que estão rolando de trend e faz campanha interna, toda parece videozinho de TikTok. Mas, então, de novo, essa... É mais um termo de formato, né? A linguagem e formato, né? Exato. Porque, na verdade, é mais informal, curtos, mensagens mais curtas. Exato. Que talvez... E não é pessoa só de menos idade, mas também de todo mundo. Não, é muito gostoso. Por exemplo, eu tenho 46 e adoro TikTok. Você então, é jovem. Você é jovem, você não conta. Como nós que contamos aqui. Mas é que quando o TikTok foi lançado, que era Musical.ly, ainda era... Eu não era criança, meu filho via Musical.ly e ainda era aquela coisa da dancinha. Enfim. Mas criou um estigma aí. Criou um preconceito de alguma maneira. Mas está caindo, eu acho. Não, tá sim. Vocês consomem TikTok? Vocês veem? Eu tenho, inclusive, faço de vez em quando. Na verdade, assim, eu não queria especificamente pro TikTok, mas o meu pessoal assim, pega materiais de outros elementos e transforma para o TikTok. Pegando assim mensagens mais curtas, alguns recortes de alguma maneira. Eu adoro, eu vejo receita de receita também. Decoração, dicas de decoração. Aula de francês, eu faço francês, né? Aula de francês, tudo. Então, eu acho interessante o TikTok ele tem para mim o melhor algoritmo. Ele realmente entende o seu perfil e ele adapta aquele conteúdo para você. É demais. Ele não me entrega música. Olha para você, olha assim, como é importante isso que está sendo trazido aqui por uma especialista em comunicação de uma grande empresa multinacional, trazendo informação, não é em primeira mão, claro, você deve ter também o seu TikTok, mas eu confesso que há um tempo atrás eu tinha assim um preconceito, olhava assim com meio olhada assim, e outra, comecei a fazer uma coisa e perceber que está ampliando, realmente ampliando assim a nossa projeção, o nosso contato com outras pessoas. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você lida com gestão de crise? Você que é uma especialista em comunicação, já atuou, porque assim, gestão de crise, eu creio que seja um dos maiores desafios, né? Porque você tem que manter a reputação da sua organização, da sua marca. Como que você atua tanto na gestão de crise quanto na reputação, para manter a reputação, para ampliar, aprimorar a reputação de uma organização? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro crise. Adoro. Por quê? Acho que não provocou nenhuma até agora, não, né? Ainda está em tempo. A primeira dica que eu acho muito gostoso. Desafio. Não, porque desafio. Se você tiver, assim, todo um preparo para isso. Claro. A gente quer dizer, meu Deus do céu. Mas sabe qual que eu acho que é a primeira dica para qualquer profissional, seja ele de comunicação ou não, porque eventualmente as áreas têm que, né, forma-se um comitê de crise, é manter a calma. E geralmente, quando as pessoas falam crise, fica todo mundo nervoso Vai correndo. E agora, o que eu faço? Exato. Então, a primeira coisa é calma.
Tá vendo? Calma. Crise, calma. Crise, calma. Crise, calma. A partir daí... Exato. Então, eu passei por muitas crises em muitos clientes, né? Muitos por onde eu passei. Eu tive crise na Aracruz Celulose, que era uma produtora de papel celulose, que tinha muita invasão de terra. Na L'Oréal a gente tinha pequenas crises, né? De teste animal, enfim. O que é importante, que eu acho, além de manter a calma? Primeiro, identificar da onde surgiu, né? Qual que é o foco, né? O foco desse incêndio. O problema é que hoje a crise, às vezes ela não é crise, é um issue, né? Mas ela explode muito rápido, né? Qualquer coisa como que se pólvora, né? Pólvora, exatamente. Você joga no Twitter, que não é mais Twitter, né? X, né? Não é, como é que se chama agora? X. Eu sou antiga, eu falo Twitter. Você joga no Twitter, aquele negócio tem uma capacidade de disseminar, de propagar. E conforme a expansão e a velocidade, para você correr atrás do prejuízo depois, o mal já está feito. Exato. Né? E o que acontece lá atrás, né? A crise acontecia, ela só ia sair no dia seguinte no jornal. No máximo na TV, e era mais difícil sair na TV, só se fosse uma coisa muito grave. Agora não, né? Então, agora daqui a 10 segundos está no Twitter. E o que você faz? Né? Então, tem que analisar da onde está vindo isso, por que está vindo isso, né? Entender internamente. Olha só, a pessoa está falando que aconteceu isso aqui. Vamos entender, né? Então, você tem que ter um comitê de crise formado, né? Normalmente esse comitê de crise é encabeçado pela área de comunicação com o CEO, com o jurídico, e com o jurídico, enfim, e a área técnica, né? E as áreas que, dependendo, né, do que a gente pluga a área que for, né, que for a responsável, causadora ou não, né? Mas eu acho que a crise, ela pode acontecer, mas se você tem uma reputação forte, formada ao longo de anos, ela é mais difícil de abalar. Compartilho totalmente com você. Nas minhas experiências, quando você tem um relacionamento ético, honesto e de parceria, por exemplo, com a imprensa, se existe uma crise, eles vão respeitar o teu posicionamento, a tua carta de esclarecimento e tudo mais. A importância da verdade também, né? Aquilo pode, eu preciso ser Mas dito, é uma construção, né? É uma construção. E aí eu falei que a primeira coisa era ter calma, né? A segunda, transparência. A terceira, rapidez. Tá. Por quê? Porque a coisa está muito rápido hoje. Calma, transparência e rapidez. Ou seja, se você passar por crise, claro, estamos falando no contexto organizado. Eu penso que para a vida também é assim, na verdade. Não é só lá na empresa. É verdade. Quando tem um problema em casa, uma situação qualquer, com o filho, etc. Opa, primeira coisa, calma. Com uma vantagem, assim, que não vai para a imprensa. Ou vai, de repente, conforme a situação. Porque no mundo corporativo, né, você fazer a gestão. Voltando àquela primeira palavrinha que foi trazida aqui na nossa conversa, que foi a reputação. Tudo isso tem a ver com a imagem da empresa, tem a ver com branding, tem a ver com a reputação. E as pessoas falam assim, vamos fazer um plano de reputação? Vamos. Daqui a 5 anos a gente vai ver o resultado disso. Na verdade, é isso aqui, você vai construindo. Eu estou construindo reputação da MST há 4 anos. Há 4 anos a gente está todo dia fazendo alguma coisa para construir imagem e reputação. E as pessoas acham, isso é mole, isso é rápido. Não é. Então me diz uma coisa, o que você orientaria aqui o nosso público no sentido eficaz de construir ou ir aprimorando a imagem e a reputação de uma organização? São muitas coisas, né? As principais. Eu acho que você tem que ter falando de comunicação especialmente, né? Você tem que ter um excelente relacionamento com a imprensa. Você tem que ser muito parceiro, muito transparente, jamais esconder ou alterar. Integridade, né? Tem que ter uma integridade, uma postura de coerência, de congruência. Exato. Você tem que estar nas redes sociais porque é a forma que você fala com o consumidor e também com transparência com esse consumidor. E você tem que ter um comitê executivo pronto. Porque não adianta também isso aqui tá bom e um executivo fala alguma coisa que não está alinhado com as diretrizes. Desculpa te interromper um minutinho, complementando, mas a maioria das organizações não tem comitê de crise. Eles formam um comitê de crise na hora que tem uma crise.
Nós tivemos, inclusive, uma experiência, nós fizemos um trabalho com um hospital bem importante do Nordeste, né? Não vou citar nome por questões éticas, que é tipo Einstein aqui em São Paulo. E eles tiveram 2 crises terríveis. Uma, que teve um incêndio numa área de pacientes graves, e quem contornou foi uma recepcionista, porque eles não tinham essa gestão, eles não tinham absolutamente nada. E a segunda crise foi uma mamãe jovem que tinha um bebezinho que nasceu com problemas gravíssimos, estava internada lá, e eles davam um medicamento que tinha que ficar na geladeira, não estava na geladeira, e quando ela olhou, tinha vencido o prazo de validade. Então, nós fizemos um trabalho durante a crise para eles se posicionarem na imprensa, porque a imprensa local é muito mais complicada que a imprensa nacional, né? Então, tivemos que fazer todo esse trabalho, inclusive fazer a formação, você falou em comunicação de líderes, né? Fazer uma formação, que a Passadori tem essa especialidade, de comunicação dos líderes nos diversos postos, para que eles pudessem lidar com esse tipo de situação, que foi uma coisa bem terrível, né? E você sabe que eles não tinham um comitê de crise, nós inclusive orientamos como é que se formava, como é que se trabalha. E tem muito líder, né, o diretor, enfim, que acha, não, a gente não tem crise. Eu acho que assim, qualquer empresa, qualquer lugar, ainda que você faça tudo certinho, pode acontecer. Perfeito, claro, tem claro. Sabe, a gente tá aí. Comportamento, a pessoa fora do contexto. Qualquer coisa. Não, e o que mais acontece é atropelamento. Então, o teu caminhão de entrega ou algum prestador de serviço que está levando, que espalha numa avenida, pronto, é uma crise. É uma crise. E você não prevê isso, A gente Mas não prevê, a gente não tem controle. A gente pode ter controle de algumas crises, mas eventualmente a gente não tem. O que é importante, a gente estar preparado para ela. Com certeza. O que vai acontecer? Vai. Se mudar um pouquinho de assunto, estamos chegando mais para o final do nosso gostoso encontro. E olha, bate-papo muito feliz aqui de conversar com você. Assim, além de ser essa pessoa maravilhosa que você é, comunicativa, trazendo um assunto tão interessante. Mas quero trazer um assunto assim por outro lado. Você é uma pessoa muito bem sucedida. Você teve assim muitos desafios na sua vida. Eu quero saber assim, você como mulher, quais os desafios pelos quais você passou para romper barreiras, considerando ainda que existe ainda uma diferença no papel da mulher em relação à estrutura e ao mundo machista, masculino que a gente vive de maneira geral ainda. Se é que você teve problemas em relação a isso. E se teve, o que você fez para enfrentar? Muita sorte, porque eu trabalhei por 10 anos numa empresa maravilhosa, que a CEO era uma mulher, que era a L'Oréal. Então, a gente tinha um ambiente dentro da L'Oréal muito diverso e muito inclusivo. Então, eu não passei, eu estou falando dos últimos, né? Eu não passei por grandes dificuldades. Então, mas eu acredito que tem indústrias, segmentos que são melhores e piores, né? Ontem, por acaso, a gente estava num treinamento lá na MSD sobre a síndrome da impostora, né? E aí fizeram uma pergunta, o que vocês acham quando vocês vão fazer uma entrevista, como é que vocês se sentem? E aí as pessoas, era anônimo, falavam assim, eu sinto medo, eu sinto não sei o quê. E eu botei happy, que era em inglês. Botei happy, porque eu não tive esse background, assim, de uma empresa que me diminuía, não sei nem se é essa a palavra, por eu ser mulher. Então, ao contrário, eu acho que eu sou uma mulher forte. Eu me inspirei em muitas mulheres fortes. Ter, né, na L'Oréal uma CEO mulher, que infelizmente ela não está mais, mas era muito inspirador pra gente, para todas as mulheres, né? Então, eu não tive essa dificuldade, mas eu sei que muitas mulheres têm. Então, eu acho que assim, a gente nunca tem que se questionar. A gente não tem que ter vergonha do que a gente é, do que a gente faz, nem diminuir o nosso trabalho e o nosso potencial. Porque ontem eu ouvi, os homens falam o que eles querem, eles vão numa entrevista e falam assim, eu quero ser diretor daqui a 5 anos, e a mulher não fala. Por quê? Por que a mulher não fala? Eu falo.
Né? Eu estava na L'Oréal, eu quero ser diretora de comunicação. Pronto. Eu cheguei. Isso. Né? Agora eu quero ser diretora de comunicação fora do Brasil. Né? A gente tem que vislumbrar aquilo que a gente quer para poder alcançar. Se a gente acha que a gente não pode, a gente nunca vai alcançar. Nunca. Então a gente pode tudo. Então a gente não pode diminuir quem nós somos. Não é independente da mulher, se é homem. Eu queria complementar o que você falou. Eu acho que quando nós estamos no mercado de trabalho, sendo mulheres, o importante é não pensar que você é mulher. O importante é pensar que você é uma profissional. E como profissional, você está aí para atender tudo que precisa, atender as metas, cumprir meta, resultado e tudo mais, né? Eu acho que muitas mulheres, né, algumas mulheres, elas se preocupam em ser mulheres. Elas não se preocupam que elas são profissionais e competentes. É verdade. E têm a mesma habilidade que os homens têm, né? Os homens, ele não pensa assim, eu sou homem, então vou ter dificuldade de fazer alguma coisa, né? Não faz isso. E as mulheres têm que mudar esse pensamento de que elas são mulheres. Elas não são mulheres, são mulheres. Mas elas são também profissionais com competência e pode ocupar qualquer cargo. Não é que eu nunca tive insegurança. Claro que eu passei... Todo mundo tem. Homens e normal, mulheres, exato. jovens, crianças. Mas o que eu faço com a minha insegurança? Eu treino. Vai à luta. Exato. Eu vou fazer uma apresentação, sei lá. Estuda, prepara, organiza. Eu falo isso pra todo mundo. Gente, eu não sei o que. Gente, treina 1000 vezes. Vai lá pro espelho, treina. Né? Eu acho que o treinamento te leva a uma execução melhor. Né? Eu faço um trabalho comigo mesma de, por que eu tô me sentindo assim? Né? Às vezes tem muita essa coisa assim, a gente faz a apresentação em inglês, né? E fala assim, mas em inglês eu não falo tão bem inglês. Mas você vai apresentar para ele, o cara é francês, o cara também não fala, tá tudo certo. É ótimo que ele seja francês. Exato. Então, ou então até para o americano, não falo tão bem inglês, mas você fala português, você fala inglês, e provavelmente o americano só fala inglês. Então assim, olha quem você é. Exato. Então a gente não pode diminuir a gente. Exato. Eu tô sempre pensando nisso, assim, eu tenho um espírito positivo. Então eu procuro também trazer esse espírito positivo para mim, mas também para as pessoas que estão na minha equipe, que me cercam. Eu vejo assim, a sensação que me passa, estou te conhecendo hoje, encantado em te conhecer. E assim, que você teve uma inspiração, os ombros de um gigante, que foi a pessoa que você acabou de falar, que foi a pessoa com a qual você conviveu e que te usava como inspiração. E certamente, duvido que não, também passa a ser uma inspiração para tantas outras pessoas, de maneira geral, e principalmente mulheres, que em função talvez de educação, de proteção excessiva, ainda não se posicionaram na vida, porque é questão de posicionamento. E você deu a receita do bolo no meu entendimento, que é assim, partir para ação, ir à luta. Se tem crença limitante, vai enfrentar. Se não sabe fazer uma apresentação, vai aprender. Se não sabe alguma coisa, vai lá e busca conhecimento e põe a cara a tapa. Ou seja, ou não a pessoa já tem. Exato. Vai correr um certo risco, todos nós corremos o risco pelo simples fato de vivermos. E eu penso que assim, há um certo exagero no meu entendimento em relação à necessidade da proteção. Claro, equidade, equiparação. Mas quando a pessoa vai à luta, ela consegue aquilo que deseja. Mas muita crença pessoal de que ela é capaz, que ela pode. E se inspirar de fato em quem mostra a possibilidade para isso acontecer. E hoje não tem mais assim, eu não sei isso, não tem como aprender. Hoje você aprende tudo. Tá fácil. Tudo. Eu aprendo francês no Duolingo, eu não faço aula particular. Eu aprendo francês no Duolingo. Vou lá e não sei. Todo dia eu vou lá, já estou no nível 60. Todo dia eu vou lá e faço minha aula de francês. Por quê? Você precisa? Não, porque eu quero. Né? Porque eu quero me desafiar. Então, hoje você vai no YouTube, você bota qualquer coisa. Eu quero aprender como fazer impulsionamento de mídia. Você vai lá, você vai achar. Qualquer coisa você acha. Então, assim, não existe mais o impossível. Antigamente era diferente. Você tinha que pagar um curso, talvez você tinha uma limitação financeira. E quebraram, assim, toda uma estrutura que vem de família, de, tradições, modelos tradicionais. Eu falo para minha equipe, o impossível não existe. O impossível não existe. Então, uma coisa interessante, né? Antigamente, vou falar de mulher, né, que cozinhava. Você tinha livros, coleções, né? Ocupava um espaço imenso na sua estante. Hoje, qualquer receita você digita lá, em segundos você tem, né? Agora, assim, é duro se livrar dos livros que você tem. Eu guardo os meus. Eu também guardo os meus.
Então foi um prazer assim muito grande receber você aqui no nosso programa, conversar com você. Você está trazendo um conteúdo muito importante. Eu sei que quem está nos assistindo vai aproveitar muito. Eu queria te fazer uma última pergunta. Que dica você daria para um profissional, homem ou mulher, que queira entrar na carreira de comunicação corporativa? Nossa. Deixou por último, eu percebi. Eu estava o tempo todo pensando. É a mais difícil. Eu acho que primeiro, você tem que estar ligado nas vagas, né? LinkedIn, né? Mas eu sei que está rolando a vaga, mas nunca me chamam. E aí, você tem um LinkedIn interessante? Você já analisou as palavras-chave que essas vagas estão sendo postadas? Se essas palavras-chave estão no teu perfil? Então, por exemplo, palavra-chave de comunicação, vamos chutar. Gerenciamento de crise, relacionamento com a imprensa, gestão de comunicação interna. Vamos dizer, são palavras que estão geralmente nessas vagas. Essas palavras precisam estar dentro do teu perfil. Por quê? A pessoa lá de Talent Acquisition vai lá na busca, profissional de gestão, com experiência de gestão de imprensa, não sei o quê. Se você não tiver isso no seu perfil, você não vai aparecer. Então, assim, você pode fazer todos os cursos do mundo, ser um super profissional, mas se você não aparecer... Não adianta nada. Não adianta nada. Então... Mas não é só isso, você tem que... Eu acho que hoje em dia tem que saber falar inglês, não tem jeito. Se você quer ir para o mundo corporativo, não tem jeito, precisa estar ligado no que está acontecendo, tendência, digital, imprensa tradicional, você precisa ter um pacote completo. Porque a gente está sendo demandado por ser um profissional 360 e não mais aquele profissional em si. Olha que bonito que você falou. Então, hoje mesmo eu vi um vídeo complementando, só nessa linha de pensamento que você trouxe, de um violonista que foi assim convidado para que ele fosse lá num shopping, lá numa estação e tocar, né? Então ele foi lá, ficou 45 minutos tocando e passaram 1000 pessoas por ele ali, mas 5 ou 6 pessoas pararam um pouquinho, ele conseguia, pessoas puseram lá no chapéu que ele tinha na frente, $40. Só que era o maior violonista do mundo. E 2 dias antes ele tinha feito um show no teatro e o ingresso para esse show era de $500. Então, assim, não adianta a pessoa ter um talento e a capacidade, se ela não mostrar, não fazer valer o potencial, o talento que tem. Exatamente o que você falou com outras palavras. Muito bonito isso. Muito legal isso. Bruna, suas palavras finais, assim, você deu dica, deu sugestões, encantou, creio que todo mundo, eu duvido que você não tenha ficado encantado com aquilo que a Bruna trouxe pra gente aqui. Eu, particularmente, estou encantado e feliz em ter, né, você como convidado. Ganhou 2 fãs. Eu sou fã de vocês também. Final, obrigada por estar aqui. Que recado que você dá para quem está nos assistindo agora? Em relação à vida, em relação ao que você achar não tenham medo de lutar pelos seus sonhos, dia a dia, e sabe, seguir em frente. Principalmente as mulheres, a gente falou das mulheres, então não tenham medo, tá? A gente pode tudo, o impossível não existe. O impossível só existe para quem não quer. Então, é esse o recado e adorei estar aqui com vocês. A gente, profissional de comunicação, a gente sempre prepara os outros, né? A gente nunca está aqui, então... É mais bastidores, né? A gente está sempre ali, né? Então, né? é muito legal estar aqui também contando um pouco da história da comunicação. A gente fala muito pouco da gente, então foi demais. Obrigada por estar aqui. Bruna, muito agradecida. Esse é um espaço para profissionais assim como você, que prepara os outros e não tem oportunidade de falar de si, do seu trabalho, da sua carreira e dar dicas tão importantes para profissionais que já estão no mercado ou para profissionais que ainda entrarão. Muito agradecida. Obrigada. Também agradeço. Grande abraço. Felicidades aqui no nosso programa Entre Líderes, que faz parte do nosso programa, aqui do nosso canal Falar é Fácil. Então ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos.